Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos falar neste vídeo sobre propriedades de fechamento de linguagens regulares. Bom, fazendo uma pequena revisão de algumas coisas que a gente viu que linguagens regulares, pela nossa definição, são aquelas geradas por gramáticas regulares, mas elas são exatamente aquelas que são aceitas por autômatos finitos não determinísticos e também por autômatos finitos determinísticos. Dependendo de como a gente está fazendo o curso, a gente pode ter visto ou não um outro formalismo, que são as expressões regulares. E se vimos expressões regulares, nós também vimos que as linguagens regulares são exatamente aquelas denotadas por expressões regulares. Todos esses formalismos são de alguma forma equivalentes, no sentido que ou eles geram, ou denotam, ou reconhecem exatamente a mesma classe de linguagens. Bom, quais são as propriedades que nós estamos interessados? Nós vamos dar uma olhada nesse vídeo se a classe das linguagens regulares é fechada em relação ao complemento, à concatenação, ao fecho de Kleene, ao reverso, à união e à interseção. Bom, vamos começar pelos mais fáceis. Em relação ao complemento, se a gente tomar o caminho errado, pode ficar difícil, né? Se a gente tentar provar isso aqui usando expressões regulares, ou mesmo gramáticas regulares, pode ficar bem difícil provar que a classe das linguagens regulares é fechada em relação ao complemento de linguagens. Felizmente, a gente já viu isso no curso. Foi no caso da técnica de construções de autômatos finitos determinísticos. A gente viu o seguinte: se eu tenho um autômato finito determinístico aqui, e eu quero construir um autômato finito determinístico, cuja linguagem que ele reconhece seja exatamente o complemento da linguagem reconhecida por este outro autômato finito aqui. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente inverte os estados. Finais passam a ser não finais, e vice-versa. Por que essa construção funciona? Ora, esse autômato é determinístico, né? Então, dado um string W, o delta chapéu de Q0W só vai terminar em um estado. Melhor eu escrever isso. Não era isso exatamente o que eu queria, mas vamos tentar. Vamos ver aqui. O que acontece se eu tenho um string W que pertence àquele primeiro autômato? Vamos chamar de M1. Ele é tal que a linguagem reconhecida por M1 é igual a L. No autômato M2, é a mesma coisa que eu tenho no M1. Vamos escrever de uma maneira melhor. Se eu tenho M1, primeiro autômato, uma tupla que sigma delta Q0F, o autômato M2 vai ser uma tupla muito parecida. Vai ser o mesmo Q, o mesmo sigma, o mesmo delta, o mesmo Q0, e o F vai ser o complemento desse F em relação ao Q, né? Então, assim, Q menos F. Talvez menos F. Tá. O que acontece? Se eu tenho uma string W que pertence à linguagem reconhecida por M1, isso, pela definição, quer dizer o seguinte: quer dizer que o delta chapéu de Q0
W pertence a F. Ora, isso é um se somente se, né? Mas isso é se somente se? A delta chapéu de Q0 W não pertence a Q menos F. Se ele pertence a esse conjunto, não pertence a esse. E vice-versa. Porque F é um subconjunto de Q. Ora, isso aqui é se somente se W não pertence à linguagem reconhecida por M2, que é o que nós queríamos provar. Ok? Bom, vamos voltar para o nosso slide. Então, essa construção faz o que a gente quer. Sabemos que respondemos a primeira pergunta, o complemento, se é uma linguagem regular ou se o complemento é de fato regular. Agora, as perguntas mais fáceis agora são essas duas aqui, né? Que a gente também viu quando falamos de propriedades de linguagens regulares. Se L1 e L2 são linguagens regulares, a sua interseção é linguagem regular? Então, vamos ver isso. Recordando, como é que a gente fez isso? A gente fez utilizando o produto cartesiano, né? Os dois autômatos. A gente faz o conjunto de estados produto cartesiano do conjunto de estados e define a função de transição de acordo com isso. A gente já viu isso, por isso não vamos entrar em detalhes. Então está aqui o autômato que reconhece L1 interseção L2. Basta o estado ser final aqui se a primeira componente é final do primeiro estado e a segunda componente é final do segundo. Isso reconhece a interseção. A união é muito semelhante também, porque a diferença é que os estados finais serão os estados finais do primeiro ou do segundo. Então essa construção aqui, na verdade, me garante que a classe das linguagens regulares é fechada tanto em relação à interseção quanto em relação à união. Então respondemos mais duas perguntas fáceis. Agora vamos para a próxima pergunta, que é essa da concatenação. Eu quero saber, a concatenação é uma linguagem regular? Bom, ser imediato usando expressões regulares, né? Se eu tenho uma expressão regular 1 que denota L1 e uma expressão regular 2 que denota L2, a expressão E1 e E2, as expressões regulares justapostas, reconhece a concatenação. Então isso aí é muito fácil. Bom, uma forma de provar isso é usando a FNDs. Na verdade, eu tenho esses slides prontos, mas não botei aí. Eu estou pegando a oportunidade para fazer, utilizando um conceito que a gente não viu, que foi os AFNDs, utilizando movimentos vazios. Porque desse jeito fica mais fácil. Né? O que é um FND com movimentos vazios? Aqui tem um exemplo. É o seguinte, uma extensão dos FNDs onde eu permito que os arcos tenham o epsilon. Significa que, ao passar por aqui, eu não consumo a entrada. Então, se eu tiver, por exemplo, reconhecendo 0, 1, 2. Então, eu vou vir aqui, 0, 1 não tem para onde ir, mas eu posso andar aqui, 1 e depois 2. Então, isso aqui reconhece qualquer quantidade de zeros seguida de qualquer quantidade de 1 seguida de qualquer quantidade de 2. Inclusive 0, 0, 0, 1 e 0, 2. Por exemplo, string só o 0. Ele vai andar por aqui, 0, movimento vazio chegou no estado final, reconheceu. Agora, se eu tiver 1, 0, olha o que acontece. Por aqui eu não posso ir, então eu ando por aqui e consumo 1. E aí não tenho como andar com o 0 aqui, então eu vou para o estado final, mas eu não consumi o 0. Onde está o 0? Não tem como movimentar aqui com o 0, então eu não reconheço 1, 0. Porque eu posso consumir 1 aqui, chego no estado final, mas eu não tenho como consumir o 0, não cheguei ao final da entrada. Então ele parou, não chegou a consumir todos os caracteres do meu string. Então não reconheceu o 1, 0.
Bom, por que a gente introduziu esse tipo de autômatos? Ele é equivalente aos autômatos finitos não determinísticos e, portanto, também reconhece apenas as expressões regulares. E ele facilita, em alguns casos, a gente escrever autômatos finitos. E é isso que a gente vai ver agora para esse caso. Né? A gente quer saber se a concatenação de duas linguagens são regulares. Vamos pegar aqui esse autômato aqui, que reconhece que tem substring 1, vamos escrever ele duas vezes. Né? Nesse caso, na verdade, tem alguns problemas, eu vou falar, mas eu vou primeiro mostrar a construção para vocês. O que a gente quer é que esse cara, eu quero ligar o final desse ao inicial desse, e obter um novo autômato. Primeiro, esse final não pode ser mais final. Esse inicial não é mais inicial. Eu vou ter um novo autômato e vou ligar esse que era o final, pode ter mais de um, ao inicial desse. Eu preciso ter no mínimo 4 uns. 1, 1, 1. Isso é realmente a concatenação das duas linguagens. A demonstração disso é bem fácil também, né? Como é que fica a demonstração disso? Vamos escrever de novo? Tá bom, vamos. Bom, nesse caso que eu tenho é que se eu tenho os dois autômatos que reconhecem L1 e L2, né, que a linguagem reconhecida pelo M1 é a L1 e a linguagem reconhecida pelo M2 é o L2, eu quero fazer um autômato tal que a linguagem reconhecida por esse novo autômato, M3, seja a concatenação das duas linguagens. E eu vou definir esse M3 como sendo... bom, ele vai pegar Q1 união Q2, os estados, se eles não forem disjuntos eu posso renomear para que sejam. Eu posso pegar aqui vamos chamar de delta 3, o conjunto de estados finais vai ser o inicial vai ser o Q01, o conjunto de estados finais vai ser o final do 2. A grande questão aqui é quem é o delta 3, né? A função de transição vai ser a função de transição do primeiro, vai ter a função de transição do segundo, né, pensando como conjunto de pares ordenados, e vai ter também o seguinte, para cada estado aqui final, eu vou ter que... Então, vou fazer aqui uma união de que pertence a F1, eu vou ter que ter esse par ordenado aqui, que é o que vai ter que levar no inicial do segundo. O final do primeiro leva no inicial do segundo. Com epsilon, né? Na verdade, a assinatura da função, ela pega... Peraí. O par ordenado, que é a entrada da função, do estado que final é do epsilon, eu vou para o estado que é o estado inicial do segundo autômato. Pronto. Então, isso aí seria a função de transição do meu autômato. E agora, se eu tenho aqui, olha só, se o W1 pertence a T de M1 e W2 pertence a T de M2, o que vai acontecer? Vai acontecer nesse caso que a delta chapéu de Q01W1 vai ser o estado final do primeiro autômato. E a delta chapéu de Q0, essa é delta 1, essa é delta 2, chapéu de Q02, W2, pertence ao estado final do segundo autômato. Então, a delta 3 chapéu de
Q01, W1, W2, ela pode ser escrita com uma delta. Essa aqui eu posso chegar mais para a esquerda, né? Essa delta 3 chapéu de Q01, porque é o estado inicial do terceiro autômato, W1, W2, ela pode ser escrita com uma delta 3 chapéu de... Porque aqui eu posso enxergar como se tivesse um epsilon no meio, né? Então, da delta 3 chapéu. Da delta 3 chapéu. De Q01, W1, epsilon. Esse epsilon ficou horrível. W2. Ora, mas esse cara daqui é alguém que pertence ao F1. Para todo mundo. Então esse cara aqui vai ser um delta 3 chapéu de delta 3 chapéu de um Q aqui que pertence a F1. Por quê? Porque é uma hipótese aqui, né? Que W1 pertence a T de M1. Então esse cara aqui eu estou chamando de Q. Epsilon e W2. Ora, por definição, todo mundo que pertence ao final 1, eu tenho uma transição entre o Q e o Q02. Então isso aqui vai ser delta chapéu de Q02, W2, que por a minha hipótese pertence a F2. Ora, mas esse é o estado final, é o conjunto de estados finais da M3. Então, conclusão é que W1, W2 pertence ao T do M3. Ora, isso é o que eu queria provar. Né? Então, está bem razoável que essa construção aí funcione, é só mostrando como seria mais ou menos uma formalização disso. Mas o mais importante é a intuição visual que a gente já teve. Ok? Então vamos voltar ao nosso slide e chegamos à conclusão que realmente a concatenação deles pertence à linguagem, pertence à classe das linguagens regulares. É uma linguagem regular. Vamos ver o estrela. O estrela é mais fácil de pensar que o L1 estrela é o vazio união com L1+, né, que é a repetição de uma ou mais vezes. Porque o vazio eu sei que é uma linguagem regular sempre. Então é mais fácil eu construir o mais do que o estrela. E eu posso fazer isso usando, de novo, os autômatos finitos não determinísticos com movimento vazio. Então se eu tenho, por exemplo, essa situação aqui, e eu quero repetir isso uma ou mais vezes. Então, na vez anterior, a gente repetiu 2 vezes. Na verdade, se vocês podem observar bem que se tem o padrão uma vez, ele vai ter o padrão uma ou mais vezes. Então, essa linguagem aí não acrescenta poder de computação. Não é verdade? Não acrescenta nenhum string na linguagem, aparentemente. Mas a ideia da construção é essa. Você vai ligar um estado final ao estado inicial com movimento vazio e isso vai funcionar em todos os casos. Apesar de que, nesse caso, aparentemente não era necessário. Então, a conclusão a qual chegamos é que o L1 estrela também é uma linguagem regular, se o L1 for regular, e falta pensar no reverso. O caso do reverso do string de trás para frente, a melhor forma de pensar nisso é utilizando o autômato finito não determinístico. Olhando para esse autômato finito
aqui na verdade é determinístico, né? Mas com a construção que a gente vai fazer, ele vai deixar de ser. A ideia é pegar um autômato finito não determinístico e inverter as setas. Olha, eu inverti as setas. Nesse caso ele era determinístico, mas eu inverti ele não é mais. Né? Obtivemos porque aqui saindo do A, ó, tem o 0 para cá, o 0 para cá, ele não é determinístico. Esse autômato reconhece os strings que estavam reconhecidos por esse autômato ao contrário. Na verdade, eu não estou olhando muitos detalhes ainda. Nesse caso aí, o estado inicial é igual ao estado final. E o que eu tenho que fazer, obviamente, é transformar o inicial em final e o final em inicial. Né? Só que não existe o final. Pode ter mais de um estado final. Então, nesse caso aí, eu vou deixar para vocês bolarem. Se tiver mais de um estado final, o que eu faço? Né? Eu só posso ter um inicial. Vou deixar esses detalhes para vocês. Mas a ideia da construção basicamente é essa. Dessa vez não vou entrar em detalhes. E eu cheguei à conclusão, finalmente, que essa propriedade também do reverso, se eu aplicar a linguagem invertida também é uma linguagem regular. Bom, vamos para os exercícios, então. A situação nossa esses exercícios são um pouco mais difíceis, para vocês, alguns deles, né, um pouco mais difíceis, para vocês tentarem provar ou encontrar um contra-exemplo para essas afirmações. A gente não viu, na verdade, até agora uma linguagem que a gente tem demonstrado que não é regular. Né? Talvez aqui para algum desses exercícios, talvez para isso, você precise saber uma linguagem que não é regular. Na verdade, não. Usem apenas o fato que existe uma linguagem que não é regular. Isso será suficiente. Então, nos vemos no próximo vídeo e na próxima aula vamos ver a solução desses exercícios. Vocês vão mostrar para mim a solução deles. Até lá!